Sejam bem-vindos de volta ao Papo de Livro. É ótimo ter vocês aqui de novo. É sempre um prazer retornar para mais um papo. Para quem está chegando agora, a gente está mergulhando no livro Psicologia do Engano, do Dagoberto Cardoso Jr. Isso aí, está no nosso terceiro de 35. E hoje a gente vai se aprofundar no subcapítulo 1.2, que é perfil do líder global. Uhum. No episódio anterior, a gente explorou como que a decepção funciona, né? A anatomia da decepção. E agora a gente vai usar essa mesma lente para entender como os líderes globais, né, usam ou se comportam em relação a essa questão da influência, né? E como o poder é exercido hoje em dia no mundo, né? Será que existe um lado obscuro da liderança global? Olha, o livro levanta essa questão, né? Você já parou para pensar como que a ideia de liderança mudou ao longo da história? Tem bastante. Se a gente pegar figuras históricas, né, como Alexandre o Grande ou Napoleão Bonaparte, a gente vê que a força militar e o poder político, né, eram a base da liderança deles. Sem dúvida, né? O poder é muito mais centralizado, né? Mas o século XXI trouxe um cenário completamente novo, né? Com a internet, as mídias sociais, a influência ela é exercida de formas muito mais sutis. Através da persuasão, do controle da narrativa, da imagem. Exatamente. Você pensa no poder que, por exemplo, o Barack Obama ou o Elon Musk exercem através das suas plataformas online. E o livro ele destaca uma tendência um pouco preocupante, né? Que é a ascensão de líderes que têm características da tríade sombria, que é narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. Você já encontrou algum líder assim que parece ter um charme superficial, mas que no fundo esconde uma frieza, uma falta de empatia? Olha, o livro aborda bastante essa questão, né? E a gente vê que esses líderes, eles usam muito essas características, né? Os narcisistas, com essa necessidade de atenção, de admiração, eles podem ser muito sedutores, manipuladores. Os maquiavélicos são mestres na arte da estratégia, né, da manipulação, usam as pessoas como peões no jogo de poder. E os psicopatas, com essa falta de remorso, de compaixão, eles podem tomar decisões que a gente fica chocado, né? E de arrepiar pensar que essas características que a gente vê como negativas podem ser, na verdade, ferramentas poderosas para alcançar o poder. O livro questiona se a busca pelo poder, né, a qualquer custo, não corrompe o caráter. Leva um caminho meio perigoso, né? Totalmente. Quebra, né, alguns valores, né? Sem dúvida. E aí você vai justificando algumas ações, né? Sim. E aí o autor coloca a crítica sombria em oposição, né? Isso. Ao conceito de liderança transformacional, que coloca ênfase na ética, na inspiração, do empoderamento, né? O Mandela, por exemplo, é um ícone de liderança transformacional, né? Ele uniu um país, né, que era totalmente dividido pelo ódio através da reconciliação. Mandela é um exemplo, né? Desesperador, né? Mas a pergunta que fica é: será que um mundo tão competitivo, tão polarizado é liderança ética? Ela consegue competir com aqueles que dominam a arte do engano? Essa é a grande questão. E aí o livro também explora como a inteligência emocional se tornou uma habilidade fundamental para os líderes globais, né? É saber reconhecer, entender e gerenciar as emoções, né? Tanto as próprias quanto as dos outros, é essencial nesse mundo complexo e imprevisível. E a tecnologia entra em cena como ferramenta poderosa para trabalhar essa inteligência emocional, né? Sim, os algoritmos podem ser usados para analisar o comportamento, né, das pessoas, para entender os seus medos, seus desejos, e aí personalizar mensagens que exploram essas vulnerabilidades. É assustador pensar que a mesma ferramenta que pode ser usada para promover a conexão, a empatia, também pode ser usada para manipular, né? Como se a gente estivesse nessa batalha constante entre a luz e a sombra. Entre o bem e o mal, né? Buscando um futuro mais justo, né? Mais humano. Sem dúvida. E essa batalha, ela se intensifica com a ascensão das mídias sociais, né? Elas dão muito poder aos líderes para moldar a opinião pública. Você já parou para pensar como que as redes sociais amplificam as vozes daqueles que dominam a arte da persuasão, do marketing, né? Muitas vezes em detrimento da verdade, né? Da ética. É um cenário que exige muito da gente, né, como cidadãos. A gente precisa ter um olhar crítico, atento, né? Sim. A gente precisa saber diferenciar a informação da manipulação, questionar as narrativas, né, dominantes e buscar diferentes perspectivas para formar nossa própria opinião. A educação para usar a tecnologia de forma consciente e crítica, né? É fundamental para evitar que a gente seja manipulado por algoritmos e por líderes inescrupulosos. A gente precisa ter mais consciência do poder que a informação tem. Uhum. Né?
de moldar a nossa percepção, influenciar as nossas decisões. E essa análise crítica, ela vai além da política, né? A gente pode aplicar isso na liderança no trabalho, né? Na família, nas relações. É importante a gente ficar atento aos sinais de manipulação em todas as áreas da nossa vida, né? Buscar construir relações baseadas em confiança, respeito, autenticidade. A liderança autêntica se baseia na capacidade de inspirar, de motivar, né, de empoderar os outros a partir de valores sólidos, de uma visão compartilhada. É a liderança que busca o bem comum, que age com ética, com transparência e que coloca as necessidades do grupo acima dos seus interesses individuais. E você que está acompanhando a gente nesse mergulho em psicologia do engano, que tipo de líder você busca para você, para o mundo? Que tipo de líder você quer ser? É uma boa pergunta para a gente refletir. É verdade, no último episódio a gente ficou com essa pergunta no ar, né? A gente começou a falar um pouquinho sobre essa ideia da tríade sombria, né? E como que esses traços de personalidade, eles podem aparecer, né, na prática, né? O livro, ele se aprofunda bastante nessa questão da tríade sombria, né? Que a gente viu, relembrando, são 3 características, né? O narcisismo, o maquiavelismo e a psicopatia. E o livro, ele leva a gente a pensar como que essas características, que muitas vezes são vistas como negativas, podem ser usadas, né, por líderes para alcançar os seus objetivos. Sim, e como que elas se manifestam, né? Exatamente. O narcisismo, por exemplo, nessa busca incessante por admiração, por poder, né? Como que isso leva um líder a construir uma imagem grandiosa de si mesmo, né? E a manipular a percepção dos outros para inflar o ego, né? E chegar a posições de destaque. E aí a gente pode até pensar, será que todo líder narcisista é um mau líder, né? A gente pode pensar em, sei lá, no Steve Jobs, né? Que era conhecido por ter uma personalidade forte, arrogante, né? Mas ao mesmo tempo ele era um visionário, né? Exigente, né? Mas nem sempre agia com tanta empatia, né? O livro coloca, né, que do narcisismo, ele, em doses controladas, ele pode até ser um fator positivo na liderança, né? Impulsionando a ambição, a busca por resultados, né? O problema é quando o narcisismo ele se torna patológico. Extrapola, né? E aí o líder ele acaba colocando os interesses dele acima de tudo, né? E usando as pessoas como meros instrumentos para satisfazer o ego dele. Exato. E o maquiavelismo, como que essa característica se manifesta no perfil do líder global? O maquiavelismo, ele se caracteriza por essa manipulação estratégica, né? Pela falta de escrúpulos, pela crença de que os fins justificam os meios, né? Então, líderes maquiavélicos, eles são muito hábeis em construir alianças, influenciar pessoas e usar a informação a favor deles, né? Para alcançar os seus objetivos, mesmo que isso signifique, né, passar por cima de valores éticos e morais. Nossa, essa característica me parece particularmente perigosa, né? Em líderes que ocupam posições de grande poder. Sim. Tipo, chefes de Estado. CEOs de grandes empresas. Afinal, as decisões deles impactam a vida de milhares, milhões de pessoas, né? Sem dúvida. E o livro, ele alerta para esse risco, né? De líderes maquiavélicos usarem o poder em benefício próprio, né? Manipulando sistemas, manipulando pessoas para consolidar o domínio deles, né? Para perpetuar as agendas deles, muitas vezes em detrimento do bem comum. E a psicopatia? Como que essa característica que muitas vezes a gente associa a comportamentos criminosos, né, se encaixa no perfil do líder global? A psicopatia, na verdade, ela é o espectro, né? E nem todo psicopata é um criminoso violento, né? No contexto da liderança, a psicopatia, ela se manifesta como uma falta de empatia, né? Uma frieza emocional, uma capacidade de tomar decisões difíceis sem se deixar afetar pelos sentimentos dos outros, né? Mas essa frieza, essa falta de empatia não seriam prejudiciais para um líder. Afinal, a liderança exige essa capacidade de conectar com as pessoas, de inspirar, de motivar, né? Mas o livro, ele nos convida a questionar essa premissa, né? Porque em algumas situações, essa capacidade de tomar decisões racionais, né? Sem se deixar influenciar pelas emoções, pode ser vista como um trunfo. Né? Então, você pensa em líderes que precisam tomar decisões muito difíceis, né? Em tempos de crise, né? Em guerras, em situações de emergência, né? Nesses casos, a frieza, né? E o desapego emocional podem ser vistos como
qualidades necessárias para agir com rapidez, né, com eficiência. Eu entendo, mas me parece um paradoxo, né? Como equilibrar essa necessidade de tomar decisões racionais com a importância da empatia, da compaixão na liderança, né? Essa é uma das grandes questões que o livro ele nos leva a refletir, né? E não tem respostas fáceis. O que ele propõe é que a gente analise, né, cada caso, né, de forma individualizada, né, considerando o contexto, as circunstâncias, né, os impactos das decisões. E como que a gente pode identificar, né, esses traços, né, da tríade sombria em líderes do mundo real? Quais sinais a gente deve observar? O livro ele apresenta alguns indicadores, né, que podem nos ajudar a identificar esses líderes. Por exemplo, líderes narcisistas, eles costumam ser muito charmosos, muito sedutores no início, mas com o tempo eles vão revelando essa arrogância, essa necessidade de controle, essa incapacidade de lidar com críticas, né? Já os líderes maquiavélicos, eles são mestres em manipular a informação, né, em criar narrativas a favor deles, usar as pessoas, né, para alcançar os objetivos. E os líderes psicopatas, eles costumam ser frios, né, calculistas, e demonstram pouco ou nenhum remorso pelas ações deles, né, mesmo quando causam danos a outras pessoas. Mas como que a gente diferencia, né, um líder que simplesmente é confiante e determinado, né, um líder narcisista, ou um líder estratégico de um líder maquiavélico? A linha que separa essas características, ela me parece muito tênue. Sim, a linha é tênue, né? E é por isso que o livro, ele nos convida a ter esse olhar crítico, né? Atento a observar o comportamento dos líderes ao longo do tempo, né? Analisar as ações e não apenas as palavras, né? A coerência, né, entre o discurso e a prática, ela é fundamental para a gente avaliar a integridade e a autenticidade de um líder, né? E o livro, ele também alerta para esse fato, né, de que a tríade sombria, ela pode se manifestar de forma sutil, né, camuflada por um discurso carismático, né, por uma imagem cuidadosamente construída. Então a gente precisa ir além das aparências para perceber as reais intenções e motivações por trás das ações dos líderes. E para isso é fundamental a gente desenvolver a nossa inteligência emocional, a nossa capacidade de reconhecer, compreender as emoções, tanto as nossas quanto as dos outros. A inteligência emocional nos ajuda a perceber os jogos de poder, a identificar as manipulações, a se proteger dessa influência negativa, né? De líderes inescrupulosos. A inteligência emocional, ela nos empodera para a gente fazer escolhas mais conscientes sobre quem a gente segue, quem a gente admira, né? E em quem a gente deposita a nossa confiança. Afinal, a liderança ela tem um impacto muito grande na nossa vida. Total. Molda as nossas crenças, nossos valores, nosso futuro. É verdade. É verdade. Agora a gente pode trazer essa discussão, né, para o mundo real. A gente explorou bastante a tríade sombria, como que esses traços, né, se manifestam em líderes. Agora vamos mergulhar em alguns exemplos, né, para entender como que a psicologia do engano ela se aplica a casos concretos. O livro, ele traz figuras históricas, né, e contemporâneas que exemplificam as diferentes faces da liderança, né? Tanto as positivas quanto as negativas, né? E é muito interessante a gente observar como que a personalidade, né, as estratégias, né, de cada líder moldaram o curso da história. Um dos exemplos mais marcantes e, ao mesmo tempo, assustadores é o do Adolf Hitler. O livro descreve como ele utilizou técnicas de propaganda, né, de manipulação psicológica para ascender ao poder e controlar as massas. Hitler é um exemplo extremo, né, de como a tríade sombria pode ser utilizada para fins nefastos, né? O narcisismo dele, a habilidade maquiavélica dele de manipular, né? E a frieza psicopática, né, levaram ele a cometer atrocidades inimagináveis. A ascensão do Hitler ao poder serve como um alerta, né, para a gente. Sobre os perigos da manipulação, da desinformação, né, do controle autoritário. Né? É um lembrete de que a busca pelo poder a qualquer custo pode ter consequências devastadoras. Sem dúvida. Né? Em contraste com a figura do Hitler, o livro ele traz o Nelson Mandela como um exemplo de liderança inspiradora, né, transformadora. Mandela, né, depois de anos de prisão, né, de luta contra o apartheid na África do Sul, ele optou pelo caminho da reconciliação. O Mandela, ele é um exemplo de como a liderança pode ser usada para unir, né, para curar, para construir um futuro melhor. A capacidade dele de perdoar os opressores, né, de construir pontes entre diferentes grupos étnicos, né, é realmente um testemunho da grandeza dele como líder, né. Mandela nos ensina que a verdadeira liderança ela não se baseia em poder ou controle,
né? Mas em compaixão, né? Empatia e na busca pelo bem comum. Isso. Né? É um exemplo a ser seguido por todos aqueles que aspiram a liderar com ética, com integridade. Sem dúvida. E para trazer a discussão para o contexto atual, o livro ele analisa a ascensão do populismo. E o uso das mídias sociais como ferramenta de manipulação de polarização, né? Você já parou para pensar como que as redes sociais amplificam as vozes, né, de líderes populistas? E como que os algoritmos, eles nos prendem, né, nessas bolhas de informação que só reforçam as nossas crenças, né? As mídias sociais, elas se tornaram um campo fértil para disseminação, né, da desinformação, das fake news, do discurso de ódio, né? E líderes populistas, eles exploram essas plataformas para manipular a opinião pública, para criar medo, né, e para polarizar a sociedade. É um desafio para todos nós, né? Como navegar nesse mundo digital, né? De informações, muitas vezes contraditórias, e conseguir discernir o que é verdade, o que é manipulação. O livro, ele nos convida a gente a desenvolver um olhar crítico, né? A questionar as informações que a gente consome, buscar diferentes fontes e formar as nossas próprias opiniões com base em evidências, né? E não em emoções. É fundamental a gente se tornar mais consciente, né, do poder que as mídias sociais exercem sobre nós. E de como que elas podem ser usadas para manipular as nossas percepções, né? Influenciar os nossos comportamentos. A psicologia do engano, né, ela nos dá ferramentas para a gente entender esses mecanismos de manipulação, né? E para se proteger da influência negativa de líderes inescrupulosos. Para a gente finalizar, né, essa nossa imersão no perfil do líder global, eu queria destacar a importância de cada um de nós assumir a responsabilidade, né, de construir um mundo melhor. E quando a gente escolhe os nossos líderes, né, a gente deve buscar aqueles que refletem esses valores, né, que nos inspiram a sermos melhores, né, e que trabalham para o bem comum. A liderança autêntica, ela não se baseia em poder ou manipulação, né? Mas em serviço, em humildade, em amor ao próximo, né? Então, que a gente tenha sabedoria para reconhecer e apoiar líderes que encarnam esses valores, né? Construindo um futuro mais promissor para todos. É isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje, né? Que a gente tenha plantado aí algumas sementinhas para reflexão. Com certeza a gente se vê no próximo episódio, né? Para continuar essa nossa jornada. Isso aí. Até a próxima.